Gente, sabe o que eu acho? Que todos os governadores bolsonaristas, esses da direita, pensam que nós somos todos tolos. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pupilo de Bolsonaro, não só vestiu o boné do movimento Make America Great Again, quando Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, como ainda comemorou, com ênfase, a chantagem que ele fez ao Brasil para conseguir a anistia do criminoso Jair Bolsonaro. Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, aquele que come banana com casca para criticar o governo federal, acha que Lula deveria sim vender a nossa soberania, usando a anistia a Bolsonaro para negociar o fim do tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, disse que a culpa das tarifas americanas é de Lula, que teria afrontado o governo americano. Bom, de certo, para ele o Brasil é colônia dos Estados Unidos e a gente deveria beijar os pés de Donald Trump, né? Pois é, esses governadores vão em suas redes sociais, dão entrevistas na imprensa, dizendo essas asneiras, sem deixar a menor dúvida de que apoiam Bolsonaro e que não respeitam as leis brasileiras. Deixam evidente que entregariam, sim, se pudessem, a soberania do Brasil para os Estados Unidos, que aprovariam a anistia a Bolsonaro, que apoiariam o impeachment de Alexandre de Moraes e que não reconhecem que Bolsonaro é o verdadeiro culpado pelas tarifas impostas ao Brasil. Sabe, tem um quê de cinismo e delírio nestes homens brancos e ricos? Pois ainda ontem, esses governadores de direita, olha só a lista: Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho de Melo, de Santa Catarina, Ratinho Júnior, do Paraná, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Caiado, de Goiás, Mauro Mendes, de Mato Grosso, Ibanez Rocha, do Distrito Federal e Wilson Lima, do Amazonas, eles se reuniram ontem em Brasília para cobrarem de Lula medidas que resolvam logo o tarifaço, o problema do tarifaço, que está atingindo em cheio cada um dos seus estados. Mas olha só a ordem cronológica das coisas. Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos e pede que Donald Trump aplique sanções ao Brasil, obrigando o país a livrar a cara do pai dele dos crimes que cometeu. Donald Trump vai lá e publica uma carta fazendo o que Eduardo Bolsonaro pediu. Ou o Brasil livra a cara de Bolsonaro, ou os Estados Unidos aplicará tarifas ao Brasil. Na mesma hora, Tarcísio de Freitas comemora a carta nas suas redes sociais. E em seguida, Romeu Zema diz que Lula deveria dar anistia a Bolsonaro, para acabar com o tarifaço. E Ronaldo Caiado tem a cara de pau de dizer que Lula é o culpado pelas tarifas que o Eduardo Bolsonaro pediu ao Trump. Aí ontem, eles todos, grandes heróis que são, se reuniram para cobrar, exigir que Lula dê um jeito de resolver o tarifaço que o Eduardo, que é amigo deles, conseguiu aplicar aqui no Brasil. Falta, sabe, a esses governadores, na minha opinião, vergonha, inteligência, caráter, dignidade, moral, seriedade, honradez. Nenhum deles, em nenhum momento, cobrou de Eduardo Bolsonaro que parasse de conspirar contra o Brasil. Eles nunca abriram a boca para dizer que Bolsonaro era o verdadeiro traidor dessa pátria. Nunca condenaram a chantagem de Donald Trump. E agora vem com toda disfarçatez, insolência, sem nenhum pudor, exigir que Lula arrume a casa que os amigos deles desorganizaram. A bagunça que eles aplaudiram. Quem estiver do lado desses caras não tem o mínimo de dignidade. A imprensa que dá espaço, fins de normalidade e não é capaz de fazer uma crítica a esse atrevimento desavergonhado, prova que não tem nenhuma credibilidade mais. O governo Lula tentando o tempo todo contato com os Estados Unidos, buscando um espaço que o próprio Trump já disse que não quer e não vai dar, tendo que enfrentar ameaças diárias da embaixada americana no Brasil. E estes senhores vêm dizer que o Lula tem que resolver o problema, como se ele não fosse o principal prejudicado, a vítima dessa história. E ainda, como se o Lula não estivesse fazendo nada para resolver o problema. Em que mundo que esses governadores vivem? Que tipo de gente eles acham que é o povo brasileiro? Eles chegaram a dizer nessa reunião de ontem que o governo Lula agrediu os Estados Unidos e eu só queria saber, queria que alguém me mostrasse quando e como foi feita essa agressão. Quando o Lula disse que não vai se rebaixar? Isso é agressão ou é uma defesa do Brasil? Ou quando o Lula disse que exige respeito? Quando disse que não vai ligar para implorar nada para Donald Trump? Ou será que Lula agride os Estados Unidos todas as vezes em que faz negócios com o BRICS? Será que os grandes produtores brasileiros que vendem seus produtos para os BRICS também pensam assim? Por que esses governadores não fazem como Lula, que, ao invés de se curvar a Trump, está buscando e construindo novos negócios e parceiros para o Brasil?
Lula, por exemplo, determinou que o governo federal compre os alimentos excedentes que não serão mais exportados para os Estados Unidos para distribuir nas merendas escolares. Haddad e Alckmin estão construindo programas que vão impedir a demissão em massa e também ações de incentivo à exportação de produtos feitos por pequenos empresários. Será que os governadores bolsonaristas de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, Minas Gerais também acham essa ideia legal? Será que eles também têm criatividade para ajudar os produtores e a população? Ou será que eles só servem para gastar o nosso dinheiro viajando, se reunindo e atacando a única pessoa que está fazendo alguma coisa, que é o presidente Lula? Ontem, de novo, nessa reunião, todos eles defenderam a anistia a Bolsonaro. Olha, sinceramente, sabe o que eu acho? Que nenhum desses governadores trabalha. Que a única coisa que eles sabem fazer é mentir, falsificar a realidade. Porque a verdade é que eles não suportam lidar com a competência de um presidente de verdade. E com o fato de que esse presidente é da esquerda, é do PT.